Muito boa noite a você que está ligado no Debate Futebol Forever, neste sabadão, 13 de fevereiro. Estamos ao vivo agora às 6h01. É um prazer tê-los aqui conosco. Participe com a gente aqui nos nossos comentários do Facebook. Participe aqui com a gente, faça sua pergunta, seus comentários. Nós estamos sempre aí para debater o melhor do futebol. Tem muita coisa hoje para falar, hein? Tem esse Mundial de Clubes aí, que o palmeirense até agora tá coçando o cabelo aí, né? Boa careca. O papel que o Palmeiras fez nesse Mundial, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos falar também sobre o Brasileirão. Enfim, tem muito futebol, tem muita coisa para a gente debater, os lances polêmicos aí da rodada, né? Tem muita coisa para a gente debater aqui no programa de hoje. E tem o nosso Pensa Rápido. Eu convido você a participar do nosso Pensa Rápido, digitando aqui nos comentários, aí no Facebook, para que a gente possa fazer o sorteio no final do programa. Basta responder a pergunta que vai rolar daqui a pouquinho aí na tela, para que você possa participar do sorteio lá das delícias da Casa do Líbano. Eita, hoje tem 4 quibes, 2 quibes de carne, 2 de catupiry, aquelas delícias lá da Casa do Líbano. E também tem os deliciosos suspiros do Que Seja Doce Suspiros. Então basta responder que no final do programa você vai concorrer aí ao sorteio das delícias da Casa do Líbano e Que Seja Doce Suspiros. Rafael Acerra, miou carnaval, hein, Rafael? Vamos lá, vamos falar de futebol, que futebol e samba tem tudo a ver, né, Rafael? Muito boa noite, seus destaques iniciais. Boa noite, Dudu, Renato, Cacau, boa noite aí a todos que nos acompanham no Facebook. Com certeza. Opa, uma cortada? Miou mesmo. Quem tinha uma programação aí de carnaval vai ter que mudar aí os planos, né? E com certeza esse ano vai ser bem diferente. Mas o meu destaque inicial aqui vai para um fato aqui do esporte regional, do esporte botucatuense. Essa semana tive a oportunidade de passar ali próximo ao estádio Petrarca Bach, mais conhecido aí como Campo da Vila Maria, e realmente foi muito boa a impressão que eu tive, né, nessa visita. O estádio Petrarca Bach aí foi totalmente remodelado, uma reforma geral, né, em tudo, o gramado perfeito, as imediações com academia ao ar livre, pista de caminhada. Então, realmente, ali a estrutura muito bonita e, com certeza, todo mundo que gosta e ama esporte não vê a hora aí do estádio Petrarca Bach, o famoso Campo da Vila Maria, ser reinaugurado aqui em Botucatu. Esse campo, a tendência é ficar aberto ao público, Rafa, só para competições a nível regional, municipal e até estadual? Na tradição aí, o Campo da Vila Maria sempre foi usado no campeonato amador, né? A gente tem o Brasil de Vila Maria, que é o clube maior vencedor do Amador de Botucatu. O Amador na época da Liga Botucatuense de Futebol, o Amador oficial de Botucatu. O Clube Atlético Brasil de Vila Maria é o maior vencedor. Então ele é um campo que sempre foi utilizado para futebol amador, mas nós temos aí conversas, né, rumores, que talvez ele seja usado só para competições oficiais. Com certeza nós temos lá um nível de gramado muito alto. Vamos esperar para ver aí quando tiver a reinauguração. Tá, então, os destaques aí do nosso esporte municipal. Renato Moral, boa noite, Renato, seus destaques iniciais. Boa noite, Cacau, boa noite, Dudu, Rafa, todo mundo na expectativa aí do nosso programa no Facebook. O meu destaque inicial vai para a intolerância do futebol. A gente vem sofrendo aí, vem vindo algumas semanas vendo algumas atitudes, tanto dentro como fora de campo, da intolerância que a gente vem vivendo no mundo, no dia a dia. Ninguém aceita nada, ninguém aceita uma marcação de um árbitro, uma comemoração de um jogador. A gente já viu essa semana aqui que Sport e Inter fazendo um jogo, sai o gol do Sport, as duas comissões técnicas simplesmente saem brigando. Isso é um absurdo na atual situação que a gente vive, duas equipes brigarem por causa de um gol. Então, a contrapartida nessa semana foi o Vinícius Eutrópico. Para quem não sabe, ele é o treinador do Joinville. Numa preleção, ele presenteia
o atleta dele que havia perdido o treinamento porque tinha perdido o celular, ele era da categoria sub-17, estava junto com o elenco, integrando o elenco, perdeu o treinamento e numa preleção, numa parte motivacional, numa forma totalmente diferente como a gente vem vivendo essa intolerância, ele presenteia o atleta e comove toda a equipe utilizando essa arma para eles poderem vencer na vida. Então, hoje fica aqui meu destaque inicial para a intolerância que a gente vive no futebol em geral, com as opiniões, com marcações, e tudo que a gente vem vendo. E só uma entre aspas que você perguntou pro Rafa do Carnaval, né? Sorte que cancelaram o Carnaval. Senão eu já ia criticar o Neymar, que ele estava machucado só para pular mais uma vez, mais um ano. E ele não quebra... Mas quem garante que não vai rolar um Carnaval extra lá, né? Ele não quebra a tradição. Todo Carnaval ele está lesionado. Lascaram a lenha no Neymar na imprensa lá, hein? Teve um depoimento lá muito forte em cima disso e cada vez mais o mundo zombando aí das atitudes do Neymar, né? Mas vamos ser justos. A entrada que ele toma é maldosa. Ele toma uma mega de uma joelhada na coxa para machucar, para romper um músculo. Ele toma uma bela de uma pancada. Não é fácil também tomar uma pancada daquela e sair jogando de novo. É complicado. A gente fala do Neymar, mas o cara também foi maldoso, na minha opinião. Justamente pelo histórico dele, qualquer entrada violenta ou não vai ser comentada, né? Cacau Arbex. Juliano tá com ciúme, que você já vestiu a camisa do Corinthians e do Palmeiras não, hein, Cacau? Boa noite, seus destaques iniciais, Cacau. Boa noite, Dudu. Boa noite, Renato. Boa noite, Rafael. Sempre um prazer estar aqui. Bom, boa noite aí pro Fábio e o Juliano, se manifestaram aí, 2 palmeirenses, né, cabeça inchada. A gente vai falar um pouco mais do Palmeiras daqui a pouco. A aposta era se o Palmeiras fosse campeão mundial, que eu vestiria a camisa e cantaria o hino. Como isso não aconteceu, vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Então vamos deixar para a próxima oportunidade, mas se for essa aposta, acho que vai ser difícil de eu vestir a camisa do Palmeiras. O meu destaque inicial, a gente tem falado pouco aqui, mas é um campeonato muito interessante, que é o campeonato inglês, né? Houve uma alternância na liderança, parecia que estava meio igual o brasileiro, assim, parecia que ninguém queria ganhar o campeonato, parecia que o Everton disparou, logo depois caiu, o Liverpool assumiu, depois teve resultados péssimos, né? Perdeu 2 jogos para o time pequeno em casa, e hoje o título está na mão do Manchester City, que hoje fez uma espetacular exibição, meteu 3-0 no Tottenham do Mourinho, e caminha a passos largos para ser o campeão inglês, a liga mais forte do mundo, onde rola mais dinheiro, onde tem talvez os melhores times, as melhores equipes do mundo, os melhores elencos, né, onde tem mais dinheiro, principalmente, e o Manchester City deve recuperar a hegemonia do campeonato inglês. Ainda dentro da Europa, na próxima quarta-feira, teremos a volta da Champions League, né, com os jogos de mata-mata, né, e como vocês colocaram aí do Neymar, dessa vez o Neymar não tem culpa, né? Foi uma entrada, não dá para se... não tem como culpá-lo nesse caso aí, né? Mas realmente é uma coincidência muito grande, mas o pior dessa questão do Carnaval é sempre ele se machucar na hora do mata-mata da Champions. Isso aí tá ficando chato, né? Um cara como ele, a idade vai chegando agora, né? Vão se passando os anos, hoje que assim, o PSG estava naquela expectativa, enfrentar o Barcelona, seu ex-clube, teria lei do ex, né, que a gente sempre fala, seria uma oportunidade, e me parece que ele não vai participar de nenhum dos 2 jogos, muito, muito triste isso. O que acontece com o Liverpool lá, hein, Cacau? Olha, Dudu, na minha opinião, acho que passa muito pela contusão do Van Dijk, né, que é o zagueiro, e aí teve que improvisar, né? O Liverpool não tinha zagueiros. O Fabinho acabou jogando zagueiro, o outro, eu não me recordo o nome do outro meio-campista ali, acabou jogando de zagueiro e acabou perdendo o jogo, se não me engano, pro Brighton e pro Burnley, perdeu em casa, né? 2 jogos seguidos, empatou mais 2 também contra times considerados pequenos e acabou dando adeus ao título. Agora vamos ver na Champions, vai jogar todas as suas fichas na Champions, né? Mas eu acho que passa por a contusão do Van Dijk, ele que era o xerifão, concorreu o ano passado
a melhor do mundo, né, na temporada passada, e faz muita falta para o Liverpool, mas uma estrutura como o Liverpool não pode depender de um zagueiro só, né, você não tem um substituto para um zagueiro, né, um time perder tanto assim devido à contusão de um só, né, então, mas eu acho que passa por aí. Vamos falar um pouquinho da Champions. Antes de falar aí dos jogos da Champions, vamos passar aqui nosso Pensa Rápido para que você já possa responder aí nos comentários aí do Facebook e possa concorrer ao final do programa às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiro. Então vamos lá, vamos rodar o nosso Pensa Rápido de hoje. Qual foi o último time que venceu o Brasileirão por 2 anos consecutivos? Foi o Vasco? Foi o São Paulo? Foi o Cruzeiro? Ou foi o Corinthians? A última equipe a vencer 2 vezes o Brasileirão, 2 anos consecutivos. Basta responder aqui no nosso chat, então, nos comentários aí do Facebook, pensa e a resposta correta, para que no final do programa você possa concorrer às delícias da Casa do Líbano e que seja doces suspiros. Vamos falar da Champions, então, que tem a rodada aí, oitavas de final, o jogo de ida, né? O jogo de ida começa na terça-feira, o Leipzig e o Liverpool, né? Com esses problemas que o Liverpool vem enfrentando aí, não está nada definido, né, nessa disputa, né? Barcelona e PSG, na terça-feira também às 5 da tarde. Na quarta-feira teremos Sevilha e Borussia, e Porto e Juventus. Algum destaque aí, alguma certeza já de classificação nesses 4 jogos aí, Renato? Certeza não dá pra gente ter, né? Difícil a gente cravar assim. Algum favorito? Nesses 4 jogos não tem. Oi? Algum favorito? Não, favorito não tem. Eu não acho que tem favorito. O Liverpool, se fosse pôr um dinheirinho, eu colocaria no Liverpool, apesar do Red Bull Leipzig ser um time arrumadinho, mas pelo nome da camisa, e o Borussia. Dá pro Borussia encarar um pouquinho aí. E se for apertar um pouquinho pela tradição mesmo, o Juventus também. Eu acho que em aberto mesmo o PSG e Barcelona. Ainda bom que o Neymar não vai jogar, porque senão vai ficar, que nem o Cacau falou, esse negócio lei do ex, não sei o quê, Neymar. Acho que vai até ser melhor para o PSG não ter o Neymar no jogo, nesse momento. Rafael, dá para cravar Juventus, Barcelona, Liverpool e Borussia? Olha, eu acho que não dá para cravar, não, né? A gente tem grandes confrontos aí, a gente, né, principalmente aí, né, nesses anos, esses meses de pandemia, aí, a gente tem visto várias surpresas. Eu acho que não dá para cravar nenhum favorito, né? Nenhum classificado aí. E acho que grande expectativa, apesar da ausência do Neymar aí, é para o confronto Barcelona e PSG. É o confronto aí que vai mais prender as atenções aí nessas oitavas da Champions. Cacau, o Liverpool você já comentou, apesar de enfrentar aí uma equipe fora do certame inglês aí, né, Cacau? O Leipzig está em evidência na Alemanha. O que você espera desses 4 jogos, Cacau? Os favoritos, na minha opinião, são o Liverpool, o Borussia, a Juventus e, para mim, o Barcelona. Porque se a gente for pensar, apesar do PSG ser o vice-campeão europeu hoje, o PSG é segundo escalão na Europa em relação a Barcelona, né? Barcelona, Bayern, os clubes ingleses, né? Nós, como brasileiros, e pelo Neymar jogar lá, a gente dá uma ênfase maior ao PSG, né? Mas não é uma grande, se for pensar, não é uma grande equipe. Tem o Mbappé, tem o Neymar, né? O Di Maria tem os seus, mas não é uma equipe que tenha tradição, tudo, mas, né? Hoje, com o futebol. É o zagueiro titular da seleção brasileira. Sim. Não que seja uma equipe. Seleção brasileira. Sim. O Marquinhos, né? Marquinhos. Não que seja uma equipe ruim, mas eu digo em comparação ao investimento de Barcelona, de Bayern de Munique, Real Madrid, os clubes ingleses, o PSG fica um pouquinho atrás. Nos últimos anos tem se destacado, inclusive chegou na última final. Mas, assim, apesar dos confrontos todos em aberto, não dá para cravar nenhum, não tem um favorito destacado, né?
acredito que o maior equilíbrio esteja aí entre Bayern e mesmo com essa questão eu acho que aqui no Brasil a gente supervaloriza o PSG, né, por causa do Neymar, mas eu acho que o confronto mais equilibrado realmente está aí, né? Um destaque aí, um time que não se fala muito, os times alemães, né, o Borussia e o Leipzig não são muito também conhecidos, eles são da segunda prateleira também, mas ao contrário do PSG, eu acredito que sejam clubes ascendentes, estão numa crescente, né? E o PSG luta desesperadamente para conquistar esse título, tem bastante dinheiro, mas na minha opinião, eu acho que poderia contratar muito melhor do que contrata, né? Eu acho que no meio de campo do PSG falta alguma coisa, falta. Eu acho que E nós já tem tivemos jogadores outros bons. brasileiros que se destacaram muito mais no PSG do que o próprio Neymar, né? Teve o Raí, Leonardo, né, que eu me lembro, até são dois jogadores que passaram pelo PSG, né, a Luizio Chulapa e Alex Dist, 2 atacantes do São Paulo, jogaram no PSG, né, 2. O Cacau está esquecendo um dos principais jogadores que passaram lá Ronaldinho Gaúcho. do mundo, né, o Ronaldinho Gaúcho, e fala um outro que também fez chover muito lá, que foi o Nenê. Nenê passou lá e teve uma boa passagem também. Sim, o Ronaldinho, é que assim, eu acho que a passagem dele lá foi meio passagem, né? Porque ele foi de lá que ele foi pro Barcelona, mas é bem colocado. O Ronaldinho também passou por lá, então quer dizer que mesmo antes agora o PSG, vamos falar assim, o novo rico da Europa, já fazia alguns investimentos grandes, principalmente em jogadores brasileiros. Você pode ter certeza, se for chamar alguém para fazer alguma participação em eventos, ser homenageado daqui 5, 10 anos, eles não vão chamar o Neymar, vão chamar o Raí, né, se for pensar num brasileiro. Porque você vê ontem, né? Se não ganhar a Champions, se um dia o PSG ganhar a Champions com o Neymar, ele manda prender e manda soltar lá, né? Porque eles procuram, estão em busca desse título há muito tempo, né? Hoje eu concordo com você. Se destacou no francês foi o Fred, né? 5 vezes campeão no Lyon, né? Pelo Lyon. E o Juninho Pernambucano é até mais que o Fred, né? O Juninho Cláudio Caçapa. Também, o Caçapa. Os brasileiros fazendo sucesso. Sim. Enquanto quem era para fazer não faz, né? Mas vamos lá. Vamos falar do Mundial Interclubes. Mundial Interclubes, né? Eu vou emitir minha opinião aqui, depois vamos jogar para a mesa, para discussão, para os nossos colegas aí, nossos amigos que estão acompanhando aí pelo Facebook também, queremos a participação, a opinião de todos. O que eu estou achando esquisito, assim, um comportamento diferente, é a torcida do Palmeiras. Porque quando o São Paulo perde, quando o Corinthians perde, quando dá um vexame, como o Palmeiras fez, o torcedor quer xingar até a última geração dos jogadores, o técnico. Não que tem que ter violência, não é isso. Mas o torcedor fica revoltado e com razão diante de um vexame. Nós mesmos aqui já xingamos o São Paulo várias vezes. Os corintianos aí do chat já xingaram também o time, né? Agora o palmeirense parece que ele só quer se defender, ele quer atacar os torcedores rivais e não está enxergando o que está acontecendo no Palmeiras. Isso que eu estou achando muito esquisito, né? Vamos jogar essa opinião para a mesa. E outra coisa que eu acho que a gente tem que destacar é o seguinte: o Palmeiras deu vexame, o Palmeiras jogou muito abaixo do que deveria, isso é fato. Agora, os motivos que levaram a isso têm que ser analisados pela diretoria, comissão técnica, enfim, por todos lá no Palmeiras. Porque sinto muito, não é normal você perder uma semifinal e não é normal você ficar em quarto lugar tendo 4 disputando, né? Então, eu acho que assim, é momento do Palmeiras fazer uma reflexão o que está acontecendo no time, o que aconteceu, né? Não era esse super time que todos esperaram, todos achavam que eram, nossa, o Abel chegou aqui, virou Guardiola, não é assim. Eu acho que o Palmeiras é hora de refletir. Uma declaração que me chamou a atenção foi do Felipe Melo. Ele lá, revoltado, eu achei que ele ia xingar até a mãe do repórter na hora que foi entrevistado no final do jogo, né? Mas enfim, ele falou o seguinte: nós fizemos o que foi treinado. Ele foi bem claro nessa afirmação. Agora, se ele não sabe o que ele falou, né? Eu acho que essa declaração tem uma interpretação bem importante. Por quê? Se realmente o time jogou o que foi treinado, aí você começa a desconfiar da capacidade do técnico. Então, eu acho que a gente tem que pensar
nessa declaração do Felipe Melo, né? Tá certo, tava nervoso, tava bravo, tava revoltado, mas enfim, não é normal um jogador falar isso, que o Palmeiras jogar tão mal daquele jeito, ele falar que jogaram o que foi treinado. Então o Palmeiras voltou, vai retomar o Brasileirão, vai disputar a final da Copa do Brasil, ótimo, excelente, merecido. Mas o que eu tô achando esquisito é esse comportamento da torcida em querer blindar esse time, que não é um timaço. O time de 99 foi muito melhor que esse. Se for pensar quem perdeu o Mundial lá e quem perdeu aqui, né? Na minha opinião, acho que não é hora de blindar o time, é hora de ver os erros, né? Ver o que esse técnico tem para oferecer para o time, para continuar fazendo sucesso aí. Uma equipe que despontou como, né, uma grande equipe de futebol brasileiro. Todos disseram que tinha um grande elenco, agora reclama que tem muitos jogos, não pode pôr time reserva. Então, eu acho que tem várias interrogações aí nesse caminho. Então, abrir para a mesa aí, conversar, discutir para os nossos amigos também aí do Facebook, emitir as opiniões aí no chat, para que a gente possa tentar extrair alguma coisa desse fracasso, desse vexame do Palmeiras. Renato. Só uma informação, o Goiás está ganhando de 2-0 do Botafogo já, está no segundo tempo já. Sobre o Palmeiras, eu acho que quando você fala que ele não é o Guardiola, eu concordo, mas também ele não é o pior treinador do mundo só porque ele perdeu esses 2 jogos, ou porque não conseguiu ganhar o segundo jogo. Por quê? Infelizmente, sim, o time que mais ganha no Brasil ou na América do Sul vai ter problema com jogos, com quantidade de jogos, e ainda mais numa pandemia que a gente está vivendo com um calendário louco que a cada 48 horas o Palmeiras vai jogar agora. 22 jogos, 7 jogos e 22 dias. Isso humanamente não vai ser possível. O Palmeiras vai perder vários jogos desses 7. Ou vai empatar. O fato de ter chegado no Mundial e não ter disputado, não ter ganhado jogos, não me preocupa, não é isso que eu vejo. O que eu vejo é, para mim, o pior de tudo ali foi a falta de competitividade, a não vontade de ganhar. Faltou um pouco de mais raça, um pouco mais de querer ganhar. Essa gana. Eu achei que o Palmeiras estava muito aceitando o jogo muito fácil, jogando de qualquer jeito. E assim, como você falou da torcida, se contentar com o Palmeiras jogando 10, 15 minutos bem num jogo, num outro, eu acho que não é assim. O Palmeiras sim, é um bom time, mas pecou por algumas coisas. A preparação, ela é muito mais importante que o dia do jogo. Se você não prepara a sua equipe adequadamente, ela fica complicada quando você vai ficar uma semana. Tem outra causa. Fuso horário. Os próprios jogadores reclamaram de fuso horário. O Everton jogou, dormiu pouco, reclamando. Na final da Libertadores, o Everton, com medo de pegar Covid, se cobre todo para ninguém abraçá-lo, para não fazer as coisas. Então, a tensão que tinha também para não jogar o Mundial, eu acho que é uma somatória de coisas que complica ali dentro do campo. Alguns erros, no meu modo de ver, no primeiro jogo, que o Abel poderia ter colocado, pelo menos o Felipe Melo, no início. O William é um cara que eu venho falando aqui faz tempo que ele tem que ser titular do Palmeiras, porque ele é a raça pura, ele é o cara que bate, ele é o cara que corre, ele faz gol, ele é o talismã do Palmeiras. Eu acho que nesse primeiro jogo tinha sim que ter o William ali. E só que o Fábio colocou ali 12 horas de viagem, e a gente já tinha discutido semana passada, que quando os outros brasileiros foram, e até acho que o Rafa falou que o Inter foi em novembro a Libertadores, aí teve um tempo, acho que 20, 30 dias para chegar até o Mundial de 2019, é muito mais importante esse planejamento do que ganhar a Libertadores já ir. O planejamento para ir para o Mundial, ele é muito mais importante do que qualquer coisa lá no meio. Só 2 dados aí diante do que você está comentando. Em 2012, o Corinthians teve 76 jogos na temporada, mais do que o Palmeiras. Em 92, São Paulo fez a primeira partida da final contra o Palmeiras, viajou no Japão, foi campeão, voltou e fez a segunda e foi campeão. Então, nessa hora, eu acho que é o seguinte... E o espaço de tempo? Então, jogou no domingo, viajou e jogou no sábado. No ano inteiro. Não, nós estamos falando assim, ó, em 22 dias, o Palmeiras vai, a partir de agora, jogar 27 jogos. Antes, a mesma coisa. Mas e o elenco? Primeiro, ele jogou na terça, ele viajou na quinta para o Mundial. Não pode, elenco, não tem condição como. De colocar um time reserva?
Não tem, mas o patrocinador não quer time reserva. Não, O cara mas não quer reserva. O titular não quer saber. Não, eles querem ganhar o jogo. Eles querem ganhar. Não, mas não parecia que queria ganhar. O espaço de tempo é muito pouco. Não tem, eu entendo o que você fala. Só que é o seguinte, uma coisa é 365 dias do ano, você fazer 76 jogos. Outra coisa é você fazer 76 jogos de agosto a dezembro. E tanto o Tite colocou o time titular para jogar contra o São Paulo em 2012, perdeu e foi para o Japão. Quando começou o brasileiro lá? A Libertadores acabou em julho. A Sim. Libertadores do Corinthians acabou. Então, aí ele teve 6 meses para planejar, 6 meses para montar. Teve jogador que não foi para o Mundial. Teve um jogador que saiu antes. Teve jogador que chegou depois. Se eu não me engano, posso falar uma bobagem. Posso falar uma bobagem, mas o Paulo Guerreiro chegou depois. Não foi? Estou enganado? No Mundial? O Paulo Guerreiro chegou antes do Mundial. Não, ele chegou depois da Libertadores. Isso, então, já teve mudança. Esse jogador não jogou 70 e poucos jogos. O Castan saiu, se eu não me engano, o William saiu também. Então, eles já não jogaram todos os jogos da temporada. E aí, essa é a diferença. É você reduzir 30 jogos em 2 meses. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o time tem que ir pensando em tudo isso, o formato mudou, é isso que tem para enfrentar. Então, eu não consigo enxergar isso como desculpa. Eu acho que tem que ser repensado, tem que ser analisado o que está acontecendo com o Palmeiras. Não é desculpa. Porque senão, meu amigo, todo o sonho, todo o planejamento que foi feito vai tudo por água abaixo. Eu comecei falando pro Grêmio, eu acho que é complicado. Eu comecei falando que o Palmeiras faltou garra, faltou vontade de ganhar, gana. Eles não jogaram nada do que eles sabiam. Isso eu comecei a falar. Agora, que falar que o Palmeiras é um time ruim, não pode falar. Que ele fracassou, sim. O Palmeiras fracassou. Sim, tinha obrigação, sim, de passar pelo Tigres. Sim. Tinha, sim. Se era para tomar 18 ou 1 ou 0-0, não importa. Mas ele tinha obrigação de passar. Aquele pênalti que o Adriano bateu lá, o que é aquilo, cara? Aquilo lá é pênalti de... Só então, já que você vai entrar nesse mérito, eu como treinador, com certeza eu falaria para o meu atleta não fazer aquelas corridinhas. O Rony Rústico, você tá de brincadeira que ele quer fazer muito um pênalti. Muito pior que do Pato. E ó, muito veja só, há uma semana atrás, o Fortaleza foi fazer tava ganhando o jogo em casa, o W9 lá, o Wellington Paulista foi bater o pênalti exatamente como ele sempre vem batendo há 20 anos, do jeito que o Rony Rústico perdeu o pênalti. Então, acho que é um absurdo. Eu não vou nem falar que é uma falta de respeito com o goleiro, que aí vão falar que pode ludibriar, não sei o que nem o Neymar fazer com o Rogério Ceni. Mas eu acho que ali é concentração, responsabilidade, pá. Rafael Acerra. Sua vez, Rafael. Eu acho que... Se quiserem falar, não interromper, podem interromper. A gente está aqui para debater, tá? Assim, a minha opinião é muito objetiva. Com certeza, um vexame, né? Não tem você analisar aí como o Palmeiras jogou, não só o resultado, né? A forma que o time se comportou. Opa. Um vexame de fuso horário. Cortou, Rafael. Você um vexame. Voltou? Voltou. Você jogar em cima de fuso horário, então você pegar o Bayern teve fuso horário, o Tigres teve fuso horário, o Al-Ahly teve fuso horário. O Bayern, se você vê, ele além do fuso horário, no dia da viagem da Alemanha para o Catar, os jogadores tiveram um atraso do voo, eles dormiram no avião. Né, Quanto foi o jogo, Rafa, da final? O Bayern não jogou nada. O Bayern não jogou nada. Mas o Bayern não jogou nada. Era mais 1-0, um gol roubado. 1-0, gol roubado. Não precisava mais que isso, cara. Concordo que não precisava, mas todo mundo esperava o Bayern arrebentando. Tá, se eu fosse um técnico, tem. Vocês não querem aceitar, mas fisiologicamente tem. Eu passava o jogo do Bayern semanalmente para todo mundo ver. Cara, é uma lição de futebol que aquele time joga, cara. É uma coisa impressionante. Falou aí, ó. Olha o que o Fábio falou. O Tigre chegou 15 dias antes. Tem um dos times que o Rafa falou é local. O time já estava lá, não tem fuso horário. Ali é do Egito. Do Egito. Mas não tem fuso horário, tudo ali não perto. Tem desculpa. O Palmeiras tem um investimento grande. Sim, foi vexame. Tem um time, um elenco forte.
É isso que o Fábio está falando, 30 dias de preparação, nem se não tivesse a Não pandemia, existe. não existe isso, né? 15 dias antes. A distância da Alemanha é menor, mas eles dormiram no avião, né? E jogaram na quinta. Essas datas já estão pré-definidas. O Palmeiras tem toda a condição de montar essa logística. O Palmeiras tem uma equipe, profissionais para montar essa logística. O Palmeiras teve um jogo, né, ridículo. Então, já cortou o Tem outro Rafa. ponto aí, Rafa? Tem outro ponto para você logar, Rafa? Eu vou tentar trocar aqui. Vamos passar para o Cacau, a gente já volta com o Rafael, então. Isso. Ô, Rafa, Vamos lá, Cacau, Cacau. antes que você dê a opinião, deixa eu só pegar a ponta. Por que, então, por que você acha que o Palmeiras não ganhou o Mundial? Ou chegou na final? Por que jogou tão mal? Se não é o Vamos lá. fundo. Essa resposta custa caro, hein, Cacau? Não, é tranquilo. É muito tranquilo para mim isso. Vamos fazer uma retrospectiva do Palmeiras. Espetacular partida contra o River na Argentina. Espetacular. É lição de futebol aquele dia. Depois daquilo, jogo contra o River no Palestra. Não perdeu a classificação por detalhe. Poderia ter perdido, não iria nem para o final. Jogo contra o Santos em que venceu. A gente sabe que não jogou nada, nem o Palmeiras, nem o Santos. Mas venceu, então encobre tudo. Quando vence, fica tudo bonito. Nós estamos falando de coisa de 15 dias atrás. Jogou, teve a temporada inteira, ganhou do Santos, tá tudo bem. O que acontece? O Palmeiras deu azar. Por quê? Todos os outros times, a exceção talvez seja o ano passado, todos os outros times, o que acontecia? Ganhava a Libertadores lá em junho e tinha a preparação, né? Curtia o título da Libertadores. A torcida vivenciava aquilo. Pô, somos campeões da Libertadores. Ficaram 6 meses falando e esperando esse campeonato. Isso era uma realidade. Hoje não é mais assim. Então, o Palmeiras deu azar. Nisso. Aí, o que acontece? Daqui uma semana o Mundial e acabou. Não tem o que fazer. Agora, o Tigres teve que viajar. O Tigre jogou na quinta-feira as quartas de final e foi jogar. O Tigres fez um jogo antes de jogar com o Palmeiras. Sim. Também, então está desgastado. Se for pensar fisiologicamente, também está desgastado. Está mais desgastado, porque jogou na quinta, o Palmeiras jogou com o time reserva na terça, foi para o Catar, né? Teve todo esse período para, entre aspas, descansar. Eu entendo a fisiologia, o time do Palmeiras está arrebentado, jogou o ano todo, jogos seguidos, é complicado. Só que os adversários também. Os adversários também. E o adversário do Palmeiras teve um jogo difícil na quinta-feira e enfrentou o Palmeiras no domingo. E o Palmeiras estava lá descansando, estava treinando. Certo? Então, não pode justificar somente com isso. O time está arrebentado. Isso aí não se discute. Não dá para se discutir. O time está arrebentado, mas não perdeu por isso. Terça-feira, os titulares poderiam ter ficado dormindo em casa e o Abel botou no banco. Por que botar no banco? Não, só jogou o Everton. Só jogou o Everton na terça-feira. É assim, ó. Quando ganha, é tudo bonito. Quando perde, é tudo feio. É assim que funciona. É isso que eu tô falando. Exatamente. Então, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Quando ganha, como ganhou contra o Santos, jogando mal pra caramba, do mesmo jeito que jogou os jogos do Mundial, jogou contra o Santos, só que ganhou. Quando ganha, tá tudo encoberto, tá tudo bonito. Agora, a hora que perde, e o Palmeiras deu azar, essa que é a verdade. O Palmeiras deu azar de jogar Libertadores no fim de semana e ter que disputar o Mundial no outro. E tudo que foi feito de bom na Libertadores, joga tudo num jogo contra o Tigres, um jogo. Certo? E o Palmeiras levando esse peso de todo mundo tirando sarro, o negócio de não ter Mundial. Isso aí, queira ou não, na cabeça, no psicológico do jogador, influencia. Na hora de bater um pênalti, fazer uma jogada, de fazer um gol, a perna pesa. Tem essa parte psicológica também influencia. Além da fisiológica, a parte psicológica também influencia. Só que assim, o Palmeiras não vem jogando nada faz tempo. Jogou bem contra o River Plate e jogou bem contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ganhou de 4-0, deu aula de futebol. E pela Libertadores contra o River Plate. Qual o outro jogo melhor do Palmeiras? O primeiro jogo do Abel, eu não lembro se o Abel estava no banco ou não. No dia que o Abel chegou, ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. Os outros jogos foram jogos ruins do Palmeiras. A própria caminhada do Palmeiras Libertadores não dava suporte para a gente analisar se era bom ou ruim, né? Porque exatamente. Ele varreu todo mundo, né? Exatamente. Então,
Eu acho que passa muito pelo fator também psicológico. O que eu não gostei de verdade do Abel, o Dudu coloca que o Abel não é o Guardiola, não é, o Renato também defendeu o Abel. Eu acho que o que passa muito, o Abel, eu sempre gostei das entrevistas dele, mas o que ele falou depois do terceiro e quarto é ridículo. É ridículo. Falar que nós estamos entre os 4 melhores do mundo, nós somos o 4º melhor time do mundo, é ridículo. Me desculpe os palmeirenses, mas isso é ridículo. E outra coisa, a disputa de terceiro e quarto, eu falo isso brincando, é que nem você dançar com a sua irmã. Não tem graça nenhuma, o Palmeiras não jogou. Ali, eu não analiso o terceiro e quarto. O terceiro e quarto foi só para completar o vexame. Porque se ganhasse, ia ser vexame do mesmo jeito, porque já iam falar do Tigres. O problema foi o jogo com o Tigres. Esse terceiro e quarto, eu acho que tinha que tirar da conta. Inclusive, eu achava que o Palmeiras tinha que jogar com o time reserva no terceiro e quarto. E eu falei que você ia ser titular. Titular, e ele foi. Então, hora que ele coloca o titular, ele dá margem, ele deu margem, eu acho que isso foi. As pessoas criticarem. A hora que você joga. Então, mas se você coloca o reserva, não vale... você está menosprezando o torneio, né? Eu acho que é meio complicado também você colocar um time reserva. Você tem no Mundial, o nome do torneio Mundial. Igual o Filipão, se ele colocasse o time reserva controlando, todo mundo ia mostrar o pau nele. Não, de jeito nenhum. O vexame estava feio. Analisando a primeira partida, o Gabriel Menino, ele entrou amarelando no jogo. Ele estava com medo, ele teve medo de dominar uma bola. Quer responder, Cacau? Sim. Quer responder, Cacau? Você imagina Quer responder a pergunta da Aline, Cacau? Aline, não dancei, ainda não tive esse prazer, viu, Aline? Mas é pior ainda, dançar com o irmão é pior que dançar com a irmã. A Aline é jogadora, pergunta para ela se ela gosta de disputar terceiro e quarto. Quem jogador que gosta, a não ser... depende, numa Olimpíada deve ser legal, cara. Porque é pior do que o segundo lugar. O terceiro é melhor que o segundo. Olimpíada é medalha de bronze. Olimpíada você ganha medalha de bronze. Agora, terceiro lugar mundial não dá medalha, vamos falar assim, ganha medalha em si, mas não vale nada. Não vale absolutamente nada. É só não foi vexame, o Palmeiras não está recebendo medalha lá? Vexame, mas se receber de bronze não ia diminuir. Não ia diminuir. Palmeiras queria ganhar o terceiro lugar por causa do dinheiro. Só voltando pode ser. Só voltando um pouquinho no ponto que você destacou da mudança de data da Libertadores, como diria o Vicente Matheus, é uma faca de 2 legumes, né? Você lembra em 2005, o Paulo Autuori estava massacrado no São Paulo, São Paulo fazia um péssimo Brasileirão, ele tinha risco de ser demitido, a imprensa caindo de pau, querendo ele fora do São Paulo. Foi lá e foi campeão mundial. Mas então, assim, é bom ser perto ou é bom ser longe? Depende, né? De repente, Dudu, o Paulo Autuori seria demitido, o São Paulo não teria técnico e ia perder o Mundial. Então, por que o São Paulo fez a campanha ruim naquele ano? Ele ficou 6 meses pensando no jogo com o Liverpool. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim. Não, eu acho que não é bom. Eu também não acho que é bom. Porque isso também é uma forma de como se diz? Valorizar o brasileiro. Inteiro, né? Não, você ficar um semestre inteiro, os times aqui no Brasil ficavam um semestre inteiro só pensando nesse jogo do Japão. Não é certo também, não é certo. Só que assim, do jeito que foi, eu estou falando como torcida do Palmeiras, é muito perverso isso, você ganhar uma Libertadores num sábado, no outro domingo ter as outras torcidas caindo de pau caindo de pau. Parece que minimizou o título da Libertadores do Palmeiras. Essa que é a verdade. E agora, o que você comentou, que os palmeirenses estão jogando para as outras torcidas, eles estão querendo valorizar o título da Libertadores. Só que a derrota para o Tigres. E depois veio mais esse plus aí dessa derrota para o Paulo ali, fez com que o título da Libertadores ficasse em segundo plano. A outra desculpa que a gente vem ouvindo ao longo da semana aí é que eles estão arrecadando mais dinheiro que todo mundo. É como se dinheiro fosse título. Ganharam dinheiro na Libertadores, na Copa do Brasil, no Mundial, não sei quantos milhões, então isso para eles é o título. Mas como eu falei para você, Cacau, vai influenciar sim essa derrota, essa não classificação, esse quarto lugar. Ele colocando o time dali e não rendendo titular, influencia sim no próximo jogo agora, principalmente agora que vai ser um jogo, entre aspas, mais simples contra o Fortaleza, né? Que
O Palmeiras tem que ganhar, o Fortaleza está ali no fundo da tabela, tem que ganhar. O Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras não está nem aí pro brasileiro, Renato. O Palmeiras abandonou o brasileiro. Ele vai preparar o time para a Copa do Brasil. Vai preparar o time para a Copa do Brasil. Então você espera eu terminar de concluir que vai jogar contra o São Paulo. Eu vou falar isso. Que o Palmeiras não está nem aí pro brasileiro, mas ele tem que ganhar esse jogo contra o Fortaleza para continuar a preparação para a Copa do Brasil, porque se o time perde, o titular perde de novo, no próximo jogo vai ficar mais complicado ainda a moral do elenco, o treinador já começa a querer mudar alguma coisa e o jogo é logo daqui 10 dias. O jogo mais importante para apagar um pouco o vexame. Não que vai acabar o campeonato do Palmeiras, a temporada do Palmeiras é excelente, foi campeão da Libertadores. Sim, qualquer time quer ser campeão da Libertadores. Só que eu estou pensando como a cabeça do treinador, elenco, esses 10, 15 dias que faltam, Palmeiras tem sim que ganhar amanhã, tem sim que mostrar que é um verdadeiro time, para não cair, senão perde. Não é uma coisa que está no domínio do Palmeiras. Hoje eu vou ganhar, hoje eu vou perder. Tem que começar a ganhar agora. Amanhã ele põe o time reserva. Amanhã ele põe o time reserva. Não ganha mais. Amanhã ele põe o time reserva, ele vai fazer um jogo antes, ele vai fazer um jogo com o time que ele coisa. O jogo contra o São Paulo no Morumbi. Vai ser o único jogo que vai entrar o time do Palmeiras que vai disputar a Copa do Brasil. Os outros jogos o Palmeiras vai lá. Concordo. Não vai entrar amanhã. Eu acabei de falar. Concordamos que o título da Libertadores é importante. O que me causa espanto é esse comportamento da torcida de não contrariar, não reclamar do comportamento do time no Mundial. É isso que me chamou a atenção durante essa semana em redes sociais, na própria imprensa. A falta de competitividade. A falta de competitividade é o que mais me chamou a atenção. Parecia que eles não queriam ganhar o título. Eles estavam jogando uma partida. Tá igual. E a torcida reagiu igual. Rafael, pode complementar o que caiu aquela hora? Você estava comentando sobre a atuação do Palmeiras? Pode completar, Rafa. Eu só queria completar que, né, você colocar a questão do fuso horário, todos tiveram fuso horário. Colocar a questão aí da logística, eu acho que as dificuldades vieram para todos, né? Eu ilustrei aí a questão do Bayer, que dormiu no avião, né? Até o Fábio falou, avião de primeira classe, mas, né, só para ilustrar que dificuldades de logística todos tiveram, dificuldades de pandemia todos tiveram, né? E isso não pode ser colocado como uma desculpa aí do Palmeiras. E é só você analisar, principalmente o primeiro jogo, né? O segundo jogo, aquele terceiro e quarto, né? É complicado aí da questão motivacional, mas a falta de atitude do time, né? Você analisar aí, poderia ter sido muito mais pro Tigres, então faltou atitude, né? Faltou volume de jogo, faltou criação, faltou tudo aí pro Palmeiras. E ficar colocando aí só na conta de calendário, de logística, eu acho muito raso, né? Muito superficial, desculpa mesmo. E assim, a gente tem que lembrar que esse calendário ele foi emitido pela Conmebol desde setembro. Então nós já tínhamos, né, essa previsão que o campeão da Libertadores ia viajar direto para o Catar e ia ter aí tudo, né, em seguida. Então, mais um motivo para não ser desculpa, porque esse calendário já estava pré-definido e os clubes, muito mais o Palmeiras, tem toda a estrutura aí para fazer seu planejamento. Não é uma desculpa, é uma somatória, não é só o fuso, não é só o coisa, é uma somatória, é a falta de atitude, a forma de jogar, o medo que os jogadores têm, o fato do Gabriel Menino, com 17, 18 anos, sei lá, quantos anos ele moleque tem, ele tem que estar comendo a bola lá dentro. O Tite convocou esse cara para a seleção, rapaz. É isso que mais me incomoda, cara. Jogador, o Veiga muito abaixo, o Luiz Adriano muito abaixo, o time muito abaixo, muito apático. E o Luiz Adriano é um jogador experiente. Hã? Luiz Adriano é um jogador experiente, não pode ter duas atuações desse jeito que foi. Por isso que eu tô falando, é uma somatória. É somatória. O Bayern também não teve tudo isso que o Rafa falou? Tem, o Rafa tem razão. Só que o Bayern, mesmo assim, com a superioridade que ele tem de técnica, ele não jogou porcaria nenhuma. Mas ganhou o campeonato. Mas afinal não tinha o Miller, não tinha o Boateng também. O Liverpool não jogou absolutamente nada e foi campeão e acabou. E sempre vai ser assim, o time europeu vai ser campeão. A impressão do Bayern é que ele joga o quanto precisa, né? Mas para um time brasileiro chegar e ser campeão mundial hoje,
Não pode jogar igual o Palmeiras jogou. E tem que jogar com muita vontade, muita raça, muita superação, muita ajuda de todo mundo dentro do campo. E tem que dar muita sorte. Também. Além de tudo isso, tem que dar muita sorte. É uma somatória de tudo o Palmeiras não ter ganhado. E é uma somatória de muitas coisas para ganhar. Não é simples, porque o time é bom. O Flamengo era bom pra caramba e não ganhou. Mas não era melhor que o Vamos rodar Liverpool. nosso pensa rápido aqui? Não era melhor, mas o São Paulo também não era melhor que o Liverpool. Então, O deu Inter muita não era sorte. melhor que o Barça. Deu Eles muita ganharam. sorte. Mas E o no Corinthians jogo mudou foi. o Chelsea. No Eu jogo falei, todos mas foram o jogo Não melhores. foi. O último jogo em que o time sul-americano foi melhor que o europeu, foi São Paulo 2, Barcelona 1. Depois Mas Mas ele daquilo, tem foi mesmo. atitude. A vitória Ele tem em 90 atitude. minutos ou 120 minutos mostra que o time foi melhor. de jeito Nenhum nenhum. deles foi pro pênalti. Bem, de jeito nenhum. Não, mas Não é não porque foi o time sorte. foi Mas melhor. teve O atitude. futebol, não. O futebol é o único esporte em que nem sempre o que jogou melhor, o time melhor ganha. No Não, mas numa basquete, final- no vôlei. Opa! O São Não, Paulo mas e numa Liverpool. O final- São Paulo jogou melhor que o Liverpool? Não jogou melhor que o Liverpool. O Rogério total Ceni foi. fez chover. O São Paulo O achou um Rogério gol. faz parte do São Paulo. Então, mas se fosse ver por Mas, ó, merecimento, o Liverpool massacrou o São Paulo o jogo inteiro. Chelsea, tem uma Corinthians, máxima. o Cássio pegou tudo. O Cássio pegou tudo, Exato. o Corinthians Tem uma lá máxima. marcou um gol. Inter e Tem uma Barcelona, máxima no mesma futebol. coisa. Mesma coisa. Tem uma máxima. Tem uma máxima no futebol. Quando o goleiro é o grande destaque do time, alguma coisa está errada, porque ele está defendendo muita Sim. bola. E não Tá é indo muita para bola. defender muita bola o goleiro. Isso. É uma máxima. Mas eu acho que É. numa final, isso aí faz parte da final. A Não, defesa do não goleiro, tira o mérito. a falha do atacante, não tem como você Tem. falar um time foi melhor e perdeu a final, um jogo único. Não, o Uma time- melhor o- campanha, pior campanha, Não eu se concordo. tira o mérito. Agora, num jogo, O mérito tem não. como. Não se tira o mérito da equipe, não se tira o mérito. O mérito ganhou, não teve lance nada, ganhou o jogo. Agora, se vê o que foi o jogo, você vê lá, o Liverpool massacrou o São Paulo, o Chelsea massacrou o Corinthians, o Barcelona massacrou o Inter, só que perderam. Não, Só que perderam. eu Mas acho, os jogadores eu tinham acho que atitude, no geral, vontade os de times ganhar e que foram atitude. campeões, eles foram melhores que o outro. Essa é a minha opinião. Até na o Corinthians, verdade- que todo mundo fala que todo mundo fala Você que tá o analisando o Corinthians resultado, Dudu. arregou lá com o Chelsea. Mas, pô, o Corinthians engoliu o Chelsea, cara. Só de o Cássio fazer aquelas defesas e o Corinthians jogar com soberania, com atitude, eu acho que é isso que vale numa final. Né? A garra, igual você falou, a vontade de ganhar, né? Isso é evidente. Na verdade, isso aí é uma discussão sobre o formato do Mundial de Clubes, né? A gente vê, o Mundial de Clubes sempre foi uma pedra no sapato da FIFA, né? Ela nunca conseguiu, na verdade, fazer um campeonato mundial de clubes, né, organizado, um campeonato mundial de clubes, né, com vários jogos, com um formato interessante, né? A gente vê que de 1960 a 2000, nem mundial de clubes tinha, né? A Toyota que tomava essa iniciativa de fazer essa Copa Intercontinental lá no Japão, e agora esse formato também que é muito discutível, né? Você tem o sul-americano e o europeu fazendo menos jogos que os outros continentes, né? Na Copa Intercontinental você fazia um jogo, era considerado campeão mundial, agora se faz 2, né? Então, na verdade, é uma pedra no sapato aí esse formato, né? A FIFA queria implantar em 2021 aquele formato de 24 clubes. Mas sabe o que é esse formato, Rafa? Esse formato é o seguinte, todo mundo imaginava que sempre ia ser europeu contra o sul-americano na final. Então, ele já agora tá acontecendo ao contrário, cara. Então, ele assim, começa... a tendência desse campeonato era um europeu e um sul-americano, mas só para agradar os outros times, só para conseguir grana, a FIFA convidou campeão da África, campeão da Ásia, campeão da Oceania, né? Mas a tendência era europeu contra sul-americano. Os sul-americanos que não corresponderam. Né? Ele já começa ferindo, né, um processo... Ele já começa ferindo um processo desportivo básico, que é a isonomia, né? Isonomia, então, ele total. coloca menos jogos para o sul-americano e para o europeu. Então, a FIFA queria, nesse ano, implantar um Mundial de Clubes com 24 clubes, de 4 em 4 anos, trazendo os últimos campeões continentais. Não sei se esse formato vai emplacar também, mas realmente algo precisa ser revisto aí, para ter um campeonato mundial de clubes, né, mais interessante, ao meu ver, né, desportivamente. Você está correto, Rafa, mas é inviável o Mundial. Primeiro, o sul-americano ia adorar.
o sul-americano, o africano, ia adorar. Agora o europeu não. O europeu, vocês podem ter uma opinião contrária, mas o europeu desdenha desse campeonato aí. Para ele não vale nada. Jogar com o time de México, do Brasil, eles não estão nem aí para isso. Mas por isso o brasileiro, eu acho que não é assim, não. Eu acho. Você viu a comemoração do Bayern ontem? Porra, não, eu não estou falando que eles vão lá, não. Olha, nós vamos perder o campeonato, nós vamos lá para perder, vamos de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Eles não dão a mesma ênfase. Parecia um moleque pulando lá ontem de alegria. 2 pontos, ó. O que o Rafa falou, a FIFA já divulgou toda a tabela até 2024. Não tem nenhum mundial com esse formato. Na data que ia ser agora, do 2023, tá a Copa das Nações, Copa não sei do que e outra da Ásia lá. E o que o Cacau falou é a preocupação da FIFA. E lógico que eles vão lá, eles querem ganhar, porque cada jogo que eles ganham é dinheiro para o jogador. Então o jogador está comemorando o dinheiro que ganhou. E é um troféu para a carreira dele. Tá? Então é importante somente por isso. Mas a locomoção, o planejamento para o europeu parar o campeonato no meio. E por quê? O que a FIFA fez? Aumentou a premiação para o campeão para poder seduzir os europeus para isso. Isso é o mais importante. Mas para mim o que fica desse Mundial aqui é que no mundo inteiro, e vários meio esportivo, várias pessoas falando que vão parar com isso, né? Que o Mundial é a partir de 1960. Então a gente já sabe que não tem, senão o São Paulo é hexacampeão, né? Porque, não, pentacampeão, porque é tricampeão, mas as 2 vezes dos 60 para baixo. Então vamos parar com essa história, que o mundo inteiro, até a FIFA reconhecendo que de 1960 para cá, aí depois, como o Rafa falou, de 2000, a Toyota parou, entrou a FIFA mais ou menos, né? Então vamos parar com isso, né? Só tem campeão mundial de 1960 para 2021. Vamos lá, vamos assim, pensar rápido e já passar nossos palpites, que daqui a pouquinho tem o Santos de Coritiba. Sim, né? Última coisinha só. É inviável hoje 4 clubes europeus ou 5 ficarem por quase um mês num país do Oriente Médio lá disputando um campeonato. Então nunca vai ter esse campeonato de 24 clubes. Só para pontuar, né? Esse campeonato estava formatado para 2021, definido. A questão da pandemia que cancelou. Então, realmente é muita coisa para discutir. Realmente esse formato de 4 anos. Mas, Rafa, se eles queriam tanto fazer esse ano, por que não colocaram outra data no próprio calendário deles? É aí que está o interessante da parada. Tá apertado, Renato. Tá apertado. Tudo bem, mas esse ano já ia ter. Coloca 2000... Não coloca alguma coisa. Vamos lá, vamos passar nossos palpites aqui, que daqui a pouquinho começa a Santos e Coritiba. Vamos passar nossos palpites, a gente vai rodar o Pensa Rápido e a lembrança do dia, para depois falar sobre o Brasileirão. Tá, então, Santos e Coritiba, daqui a pouquinho às 7 da noite. Vamos lá para os nossos palpites forever. Cacau. Santos 3, Coritiba 0. Renato. 3-1. Rafael? 1-1. Rafael tá subindo no placar. Daqui a pouquinho vai atualizar o placar, hein? Eu coloquei 3-1 pro Santos, hein? 3-1 pro Santos. Pô, eu tô na frente, não falo mais como que tá o negócio aí, pô. Opa, eu mostrei semana passada, vou mostrar daqui a pouquinho. Tá na liderança, Cacau. Flamengo e Corinthians. Flamengo 3, Corinthians 1. Renato? 4-0, Mengão. Rafael? Flamengo 2, Corinthians 0. Eu vou de 2-0 também. 2-0. Palmeiras e Fortaleza. Juliano vai torcer para quem, Juliano? Palmeiras e Fortaleza. Renato? 1-0, Fortaleza. Eu vou de 2-1, Fortaleza. Vixe. Rafael? Palmeiras 1, Fortaleza 0. Cacau? Nossa, agora eu jogo com o regulamento embaixo do braço ou jogo... Não, vou falar 1-1. Meu palpite é 1-1. 1-1. 1-1. Esse 1-1 tá te dando lucro, hein, Cacau? Me deu lucro. O Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Botafogo e Palmeiras e Vasco. Grêmio e São Paulo. Cacau? Grêmio 2, São Paulo 1. Renato? Não, Dudu, posso mudar? Pode.
Vou mudar. Grêmio 1, São Paulo 0. Grêmio 1, São Paulo 0. Renato? 2-0 Grêmio. 2-0. Rafael? Grêmio 2, São Paulo 1. Olha, domingo, 8h30 da noite. Os caras lá arrebentado. 0-0, hein? 0-0 para fechar a rodada. Então tá aí os nossos palpites forever. Vamos mostrar o nosso placar, como é que tá. Daí vamos mostrar o nosso Pensa Rápido. Para você que ainda não participou aqui no chat, hein? Quero que todos participem aí no chat para no final do programa concorrer às delícias da Casa do Líbano e que seja doces suspiros. Vamos lá, vamos rodar o nosso placar forever aqui. Rafael tá na liderança, Rafael subiu aí na classificação, hein, Rafael? Vamos lá. Com 2 a menos, hein? Com 2 a menos. Tá parecendo o Palmeiras, arrumando desculpa aí dele. Aí o placar forever. Cacau na frente com 42. Eu tô na segunda posição com 39. O Rafael assumiu a terceira posição em 36 pontos. E o Renato, 35 pontos. Tá aí então o placar. Aí quem cair vai dar palpite da Série B no próximo campeonato. Na próxima semana, então, a gente atualiza aí o nosso placar forever. Vamos lá, então, rodar o Pensa Rápido. Você que ainda não participou, vamos lá, pessoal. Vamos participar aqui para concorrer ao sorteio no final do programa, né? O Pensa Rápido de hoje. Qual foi o último time que venceu o Brasileirão por 2 anos consecutivos? Foi bicampeão, na sequência, né? Vasco, São Paulo, Cruzeiro ou Corinthians? Qual dessas 4 equipes foi a última a vencer o Brasileirão por 2 anos consecutivos? O Aline, responde de novo aí para ajudar o pessoal, hein? Aline, Juliana. A Aline não respondeu ainda, né, Aline? Ainda. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Você que está acompanhando o programa aí, basta digitar Rafael Romagnoli, respondendo aqui. Basta participar. Ô, Rafael. Segunda chance, Rafael. Rafael, basta segunda participar chance, Rafael. aqui nos comentários para que vocês possam participar do sorteio no final do programa. Ó, o Juliano já respondeu, hein, Gilbão? O Juliano foi o único até agora, hein? Vamos lá, pessoal, vamos participando aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Vamos lá, vamos falar da nossa lembrança do dia. Um jogo aí no dia 13 de fevereiro de 2010. Vamos lá, vou rodar aqui na tela a nossa lembrança do dia. O que será que aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2010, né? Vou aumentar a tela aqui. Só um minuto. Uma travadinha aqui, a gente já resolve. Temos aqui, então, 13 de fevereiro de 2010. Agora foi, né? Temos aí, então, a partida disputada pelo Paulistão de 2010. Portuguesa 1, Corinthians 1. Vou aumentar um pouquinho essa tela, né? Portuguesa 1, Corinthians 1, Cacau. Tinha o Atirson na Portuguesa, hein, Cacau? O Atirson, ex-Flamengo, né? Olha o gol do filho, o Felipe levou o frango, ó. Olha esse frango, cara. Que frango. Que frango. Marco Antônio. Eu não tô reconhecendo. Esse Marco Antônio era de São Paulo, né? Será que é ele? Não. É o Canindé aí? Olha esse gol, cara. Como que ele conseguiu levar esse gol, Rafael? Nossa. É complicado. Eu não tô conseguindo reconhecer o estádio. É o Canindé. Canindé, né? E assim, a Portuguesa, hoje não sei, né? Mas ela jogou de preto, né? Não sei realmente aí o motivo desse uniforme aí. Deve ter sido comemorativo aí da Portuguesa. Não, o goleiro jogou com a camisa tradicional. Normalmente usa o uniforme. Normalmente não, é um dos uniformes da Portuguesa mesmo, esse preto aí. É o terceiro uniforme, alguma coisa, né? E o Corinthians aí, se a gente parar para pensar, é o elenco do Tolima Day, né? O Ronaldo, Roberto Carlos, aquele time que tinha recém caído aí pro Tolima. Isso, e teve esse empate aí. Não, ia enfrentar o Tolima ainda, né? Isso é Tolima foi 10 ou 11?
Tolima foi 11. Ah, Foi tá. 11, então esse jogo é Um ano 2010. antes. Isso, um ano antes, Isso. mas já a Mas a base mesma do equipe, elenco né? de 2011 com Ronaldo, com Roberto Carlos, e realmente o Corinthians não conseguiu encaixar aí com esse time estrelado, e tanto em 2010, né, depois em 2011, no segundo É o combo semestre, do né, Eli. depois do Tolima Day, que ele acabou engrenando aí, mas acabou, nesse momento aí, vivia um péssimo momento o Corinthians. O Elias Me também, chama depois que saiu do atenção. Corinthians, sumiu, né, Renato? Não entendi, Dudu, desculpa. Depois que o Elias saiu do Corinthians, sumiu o futebol dele também, né? Depois que ele saiu, ele passou ainda no Flamengo, ele foi, O acho Flamengo teve uma fase boa, né? né? E aí ele teve um problema com o filho dele, mas depois ele sumiu. E você falando disso, eu tenho um jogador que estava no elenco aí, que foi um pouquinho depois que ele, se eu não me engano, foi no final do ano até que ele encerra a carreira, o William, um grande de zagueiro que estava no Corinthians Zagueiro do também aí. Corinthians. E outro que me chama a atenção era o Tcheco. O Tcheco era o meio-campo do Corinthians aí, junto com o Yarley. O Yarley também jogou nesse jogo. E outra coisa que eu vi O agora, Edno está no de longe, Noroeste estava no Corinthians também, né? não é informação, mas é uma observação, o Rafael deve conhecer melhor. Me parece que é o Kleber e o Wellington Abad apitando esse jogo aí. Não é. Esse aí Não é? Não, esse aí é o Flávio Guerra, que apitou aquele jogo do É que eu não Palmeiras em gosto lá. Ribeirão dos 3 pênaltis. Ele que acabou apitando. Ele Você que- tinha confundido ele com, não Com o lembro outro qual, de Minas lá, né? mas é o Flávio Rodrigues Guerra, né? Uma curiosidade aí, o Flávio Rodrigues Guerra, ele era de Campinas, né? É um ex-árbitro, já parou, e ele era diretor da Fundação Casa, lá da cidade de Campinas. Então você imagine, ele tinha as duas profissões dele, árbitro de futebol e diretor da Fundação Casa. Tranquilo, Tá tranquilo, E ele expulsou o Domingos desse jogo, né? Coitadinho, Domingos, tão inocente, né, cara? Último zagueiro, Raiz. Mas tem uma outra curiosidade, né? Que o Everton era desse time e no final do ano que aconteceu aquela patifaria, né? Da substituição, que a Portuguesa caiu e nunca mais voltou, né? Não foi em 2011? Foi em 2013, né? No Brasileirão. 13? São 2 anos antes, então. O Everton já estava... Isso. Já estava na a formação entre o Fluminense e a Portuguesa, né? No Brasileirão de 2013. O Corinthians, só lembrando aí. Ele costumava pegar os destaques do interior, assim, para centroavante, né? O Éder não foi para lá, não durou quase nada, no fim voltou para o Noroeste, né? Isso. E sobre o Elias, né? Ele jogou aí essa partida em 2010, né? Pelo Corinthians. Depois, em 2013, ele teve um destaque pelo Flamengo, né? Foi campeão da Copa do Brasil. Em 2017, pelo Atlético Mineiro, né? Campeão também da Copa do Brasil. Mas, lógico, ele não repetiu aí o sucesso do início da carreira dele, né? Quando ele despontou. Tá, então a nossa lembrança do dia 13 de fevereiro de 2010, Paulistão, Portuguesa 1 e Corinthians 1. Vamos lá, pessoal, vamos participar aí do nosso Pensa Rápido para no final do programa a gente fazer o sorteio com as delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. Vamos falar da rodada do Brasileirão, que já começou. Hoje às 5 horas tivemos Goiás e Botafogo, né? Tem resultado aí, Renato? 2-0. Goiás? Isso, acabou 2-0. 2-0 Goiás. Goiás está vivo, então, aí, buscando sair da zona da degola, né? Tá difícil, mas ainda tá vivo. Então, às 19 horas, Atlético Mineiro e Bahia. Tudo ou nada para os dois, né? Santos e Curitiba também às 19 horas. Flamengo e Corinthians amanhã às 4 da tarde, no mesmo horário. Pelo menos a CBF teve bom senso, né, de colocar os dois jogos aí no mesmo horário, né? Vasco da Gama Internacional. Amanhã às 6h15, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o clássico dos Atléticos. Palmeiras e Fortaleza também amanhã às 6h15. Grêmio e São Paulo às 8h30 da noite. E na segunda-feira, Ceará e Fluminense, Sport e Bragantino. Vamos encaixar mais esses 3 jogos aí nos palpites. Daqui a pouquinho encaixa, a gente atualiza. Porque tem Santos e Corinthians na quarta-feira, Coritiba e Palmeiras na quarta, e São Paulo e Palmeiras na sexta. Vamos encaixar esses 3 jogos nos nossos palpites? Enquanto vocês vão comentando, eu vou preparando aqui para daqui a pouquinho vocês passarem os palpites.
E essa disputa aí, Flamengo e Internacional, hein, Rafael? Com certeza, acho que os dois jogos que vão prender atenção aí nessa 36ª rodada são o Flamengo e Corinthians e o Vasco Internacional, né? Por tudo que cerca, principalmente pela disputa do título, né? O jogo Flamengo e Corinthians, além da disputa de título pelo Flamengo, tem a disputa aí da pré-Libertadores, que o Corinthians precisa aí desse resultado, e Vasco Internacional, uma verdadeira decisão. Nessa semana, a diretoria lá do Vasco se reuniu, fizeram aí um plano de mobilização para salvar o time da Série B, e com certeza vai ser outro jogo aí que vai valer muito. O Vasco contra o rebaixamento e o Internacional aí buscando o título. Eu acho que é um dos campeonatos brasileiros, né, mais emocionantes aí da era dos pontos corridos. Nós vamos ter a decisão aí, com certeza, na última rodada. Se você pegar aí um panorama da rodada inteira, todos os jogos, né, valem alguma coisa, e principalmente essa disputa pelo título aí entre Flamengo e Internacional está muito interessante, e isso aí vem salvar, né, o brasileiro com tantas adversidades, com pandemia. Essa disputa emocionante aí acaba salvando aí esse final de brasileiro. Essa entrega aí, hein, Cacau? Ninguém quer ser campeão, pô? Não, é complicado, né? O Inter agora que estava com a faca e o queijo na mão, né? Inadmissível perder esse jogo pro Sport aí, isso aí sabe, era ganhar do Sport e ficar ali, né, com a faca e com o queijo na mão. E daí embolou tudo de novo, né? Por incrível que pareça, o São Paulo, se tivesse ganho do Ceará e ganhar o jogo atrasado com o Palmeiras, ia entrar na briga de novo, né? Por incrível que pareça. Mas dá a impressão que ninguém quer ganhar esse título. E o meu palpite é que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Na hora H vai valer o melhor elenco, o melhor time, mesmo não estando jogando bem o Flamengo, né? Eu acredito que tem o melhor elenco e acredito que vai cair no colo do Flamengo, por incrível que pareça. Ainda vamos ter o Flamengo que, um detalhe, não liderou nenhuma rodada até agora. O Flamengo não foi líder do Campeonato Brasileiro nenhuma rodada, mas interessa quem chega na última rodada liderando. Não adianta liderar o campeonato inteiro e entregar o ouro na outra. Ô Rafa, você colocou a expulsão do Wendel nos momentos. Colocou? Então lá depois eu falo. Ô, Renato, você acha que o Internacional, depois desse empate que ele teve aí contra um 0-0 contra o Atlético, né? Você acha que isso abalou muito o time para ele ter um jogo esquisito contra o Sport, acabou sendo derrotado e está ameaçado o título? Agora, evidente ameaça do título? Não, acho que um resultado normal lá na arena, lá embaixo, é super complicado jogar com o Atlético lá. São Paulo ganhou 2 vezes nos últimos 2 anos. É super complicado jogar lá. Lá foi um ponto bem conquistado. Eu acho que, para mim, o Abel teve igual o Diniz, teve uma ascendência, manteve um pouquinho ali, complicou, e eu acho que vai voltar ao normal. Também acho, igual o Cacau, que o Flamengo passa amanhã a assumir essa liderança. Não porque vai complicar com o Vasco. Eu acho que o Vasco, por estar fugindo, vai jogar tão bem, sim, para poder complicar a situação do Inter. Essa questão do Corinthians enfrentar as duas equipes é curiosa, né? Porque vai ser o fiel da balança, é o Corinthians, que vai pegar o Inter e o Flamengo, e o próprio confronto direto entre os dois, né? Então, dependendo dos resultados, na última rodada vai ser cumprir tabela, né? Então, nós vemos aí os 3 jogos decisivos aí, Corinthians contra Inter, Corinthians contra Flamengo amanhã, né? Depois Corinthians contra Inter, na última rodada. Você pensou, Dudu? O Rogério Ceni tendo a chance de levantar o caneco no Morumbi, né? Eu ia falar isso agora para você. Só vai ficar manchada por causa do Diego, senão seria entregue em boas mãos, viu? Porque aquele Diego não desce não, hein? Sobre a chegada do Hernan Crespo, o que vocês acharam da contratação São Paulina? Só uma aposta, né? Uma aposta. O São Paulo vai nessa onda do técnico estrangeiro, né? Não conheço o trabalho acho que pouca gente conhece o trabalho. Ele tem um bom trabalho no 15 de Jaú da Argentina lá, né? No Defensa
no Queijaú, ganhou a Copa Sul-Americana, mas tem menos de 100, então, tem menos de 100 jogos como técnico, é uma aposta. Pode dar muito certo, né? Eu não critico, não. Eu acho que é uma boa tentativa, né? Sobre o que você falou, Dudu, também tô meio assim com o Diego, apesar de gostar um pouco dele, mas eu também, em 2002, aquela cena no Sai é uma falta de respeito. Foi o único jogador que fez o que eu saiba, o que eu vi, o único jogador que desrespeitou. E em contrapartida, o Felipe Luiz não pisou no símbolo, viralizou o ano passado, ele não pisa no símbolo no vestiário. Então, é uma coisa diferente. Só fazer essa ilustração só. Sobre a rodada, mais algum destaque que vocês gostariam de fazer? Para a gente ir lá para os lances polêmicos? Nada? Eu acho que é ter a briga pelo rebaixamento, né? Pelo rebaixamento, eu acho que agora vai ficar entre Vasco, Bahia e Goiás. O Vasco, eu acho que tem, desses três, eu acho que cai em 2. Né? Vasco, Bahia e Goiás. Goiás agora entrou na briga aí, tá 1 ponto atrás do... Se Vasco e Bahia perderem amanhã, vai ficar bem emocionante aí para as últimas rodadas. O Vasco tem os jogos mais difíceis, né? Então, acredito que vai complicar a coisa aí. Vai complicar, o Vasco é um favorito a cair, viu? Pegar o Internacional amanhã, dependendo do resultado, acho que não sai mais da zona de rebaixamento, né? Sim. Tá aí as opiniões. O Rafael falou ali sobre os números, mas assim, ó, que nem o Cacau falou, e eu comecei falando no programa isso hoje, a intolerância, né? A gente só sabe criticar. Mas a gente, se for ver, o cara não tem nem 100 jogos e já foi campeão. Tem jogador que não tem nem 100 jogos e nunca foi campeão. Tem mais de 200 jogos e nunca foi campeão. Não fez nem metade dos gols. Então, acho que assim, o que eu vi, pelo menos a forma com que o São Paulo foi atrás do treinador foi diferente. E se você for analisar os últimos treinadores, está tendo um pouco de coerência na contratação. Não que nem assim, saiu o Osório e veio o Doriva. Saía o Aguirre e veio não sei o quem. Depois do Jardine veio o Diniz. Então, apesar de ser um pouco diferente, e agora o Crespo, apesar, cada um tem sua característica, os três tinham uma ofensividade parecida, os três têm o trabalho de manter a posse de bola. O Crespo, pelo que a gente viu alguns jogos e conseguiu analisar alguma coisa nesses últimos dias, ele corre menos risco na saída de bola que o Diniz corria e algumas transições parecidas com o Jardine. O Jardine, ele não pode ser descartado como um bom treinador, senão ele não estaria na CBF fazendo a categoria de base. Quando você está numa seleção é porque você tem condições. E o Crespo, ele também é tratado como um treinador promissor. Eu acho que também acredito que foi uma boa aposta. O São Paulo está precisando disso. O problema do São Paulo é que quanto nós vamos conseguir segurar o Crespo na pressão que ele vai ter. Porque qualquer treinador que chegasse, poderia ser Rogério, Muricy, Guardiola, Klopp, qualquer um, Zagallo, Parreira, qualquer um, ia ter a pressão que o Crespo tem de ganhar um título, de fazer esse time jogar bem de novo. Essa é a única pressão e a única coisa que a gente tem que esperar da diretoria. Mas eu acho que o São Paulo acertou desses nomes que vinham vindo aí, tem alguns que eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que vamos esperar e vamos apoiar o treinador. Se você for ver na última rodada, no último jogo de São Paulo, jogou diferente já, né? Sem a presença do Diniz. Naquelas bolinhas atrás, que não... A única herança que ficou foi do goleiro, né? Pela madrugada que aquele goleiro fez naquele lance lá, foi uma coisa de tirar o fôlego de qualquer um, né? Mas teve a jornalista até que propôs a multa pro goleiro, né? Porque uma coisa absurda, bizarra que ele fez naquele lance lá. Diga lá, Cacau. Dentro desse assunto, para ver o que é o estranho da coisa, né? Caiu tudo nas costas do Volpi a caca. Se tá o Diniz lá, se tá o Diniz como técnico, fala assim, tá vendo? O Diniz não deixa o cara dar chutão, por isso que ele fez aquilo. Então, às vezes a gente é um pouco injusto, né? Às vezes a gente é um pouco injusto. Ele já tinha dado vários chutões, né? Então, eu acho que ficou na cabeça dele. Então, aí, mas se tá o Diniz lá, só iam cair de pau no Diniz. Iam cair de pau no Diniz. E na verdade não foi, né? Foi o erro técnico do goleiro. Nossa, um erro grotesco, né? Grotesco. Você sabe que é treinado isso, né? O jogador ele é treinado em situações de decisões. Chama-se treino de tomada de decisões. Jogos reduzidos,
não serve só para trabalhar taticamente. Jogos educativos servem para trabalhar isso, essas tomadas de decisões. A tomada de decisão dele ali já começou errado, como a forma que ele dominou. Ele domina com a perna esquerda e começa a jogar o corpo para trás. Então, o gesto técnico dele ali já é errado. A hora que ele dá as costas, ele tinha que dar a bica. Então, a tomada de decisão dele foi errada. Como o Cacau bem colocou. Se ele dá a bicuda para frente, acabou, não tomava o gol. A gente podia ter o seu jogo ser 0-0, né? Porque até então o São Paulo tinha feito gol. Você acha que ele achou que ele podia pegar com a mão, depois ele esqueceu? Porque essa recuada que ele deu não é muito comum, né? Dá a impressão que ele trouxe para pegar com a mão. Daí ele lembrou que ele não podia. Foi Faz 1 ano e meio que ele trabalha com o Diniz, não tem como. Estranho. E daí é falta, né? Se ele pegasse com a mão, seria falta, né? Bom, foi estranho, no mínimo estranho. Vamos rodar os lances polêmicos para o Rafael comentar. Isso aí. Vou ficar hoje nesses lances polêmicos. Que isso, hein? Bom, que honra do molequinho aí. Vamos aqui para os lances polêmicos. Os 3 lances que o Rafael escolheu aí para comentar para os nossos amigos aí do Facebook. Primeiro lance aí, Vou dar um abraço pro Guilherme aí, viu, Dudu? Um amigo nosso aí. Guilherme. O Guilherme, um abraço aí. Primeira vez acho que ele tá entrando aí, então um abraço para ele. Um abraço, Guilherme. Participe sempre com a gente aqui no programa. Já respondo para essa Rafa. Esse aí foi o gol anulado do São Paulo contra o Ceará. Então, o gol do Tietê. Então, a gente vê aí, ó, a imagem viu congelada, né? Então, nós temos 3 situações, né? Um jogador ele pode estar em posição de impedimento. E nós temos 3 situações, né? Só ele estar em posição de impedimento não configura impedimento. Ele tem que estar envolvido em jogo ativo, né? Que é o que diz a regra. E para ele estar envolvido em jogo ativo, nós temos 3 situações. Ele jogar ou tocar a bola, ele interferir no adversário, ou nessa questão aí do Tietê. Né? Se a gente pegar a imagem congelada, ele está na frente da linha da bola e ele e antes, né? Essa bola foi tocada por um companheiro. Na continuidade da jogada, né? Acaba havendo a cabeçada e ele se beneficia, ele ganha vantagem dessa posição de impedimento pegando o rebote. Então, ele acaba configurando aí numa participação dele no lance. Então, são os 3 tipos de participação: jogar ou tocar a bola, interferir no adversário, ou essa aí que é ganhar vantagem da sua posição de impedimento. No caso aí, ele conseguiu o rebote da jogada. E se a gente congelar a imagem, ele está à frente da bola e ele vai, né, pegar esse rebote de uma bola que veio do seu companheiro. Um impedimento difícil, mas que foi corretamente marcado. Mas, se ele tivesse nesse momento atrás da bola, ele poderia correr no rebote e marcar o gol. Aí tranquilamente. O impedimento ele é configurado quando o jogador que recebe a bola, ele tem que receber o passe de um companheiro e ele tem que estar à frente da linha da bola. Então, se ele está um passo atrás ou na mesma linha da bola, ele estava em posição legal, mas como a gente vê aí na imagem congelada, ele está à frente e ele ganha vantagem dessa posição de impedimento pegando esse rebote. O que chama atenção nesse lance é que não foi anulado pelo Bandeira, e sim pelo VAR, e o Bandeira está muito atrás do lance, né, Rafa? O Bandeira tinha que ter dado um splitzinho ali, né? Isso. O Bandeira, no caso, né, como que deveria ser a posição dele? O Bandeira ele tem que sempre acompanhar o penúltimo defensor. Nesse caso que a bola passou o penúltimo defensor, ele tem que acompanhar a bola justamente para ver se o jogador que vai receber, se ele está atrás da linha da bola. E a gente vê que ele está muito mal posicionado, né? Faltou, lógico, é um lance difícil, é um lance que envolve várias coisas, rebote, se o jogador está atrás da linha da bola, se ele recebe de um companheiro. É um lance difícil, mas se ele tivesse bem posicionado, isso aí, entre aspas, absolveria um pouco aí o erro do Bandeira. Também tem o tempo de reação, né? Tem o tempo de reação do ser humano. Às vezes ele tá lá, o tempo que ele reagiu foi um pouco mais rápido. Não que ele é um péssimo árbitro, né? Ninguém tá criticando o árbitro. Mas sim o posicionamento. Isso. Segundo aí lance, a jogada que decidiu o Mundial de Clubes, né? A gente vê a disputa do Lewandowski com o goleiro do Tigres.
e a bola sobrou aí para o gol do título do Bayern, né? A gente tem a câmera aí por trás do gol e a gente vê que o Leva aí, ele ganhou esse lance com um toque no braço, né? O goleiro tenta sair de soco e na disputa a bola toca no braço do Lewandowski e sobra aí limpa pro atacante do Bayern fazer o gol que decidiu aí o Mundial de Clubes. Na questão da mão, né, a gente exaustivamente, toda a rodada, acaba debatendo, mas esse é um lance que não tem muita discussão. As questões de mão no ataque, quando há um toque de mão no ataque e esse toque proporciona uma situação promissora ou uma situação clara de gol, essa mão deve ser marcada independentemente de intenção, né? Porque é inaceitável o futebol que se joga com os pés, você ter uma situação promissora ou uma situação de gol originada de um toque de mão. Então, essa jogada deveria ter sido marcada. A gente vê que o Lewandowski não tem a intenção, ele sobe para disputar a bola com o goleiro, mas o toque de mão dele propiciou aí uma clara oportunidade de gol, e por isso deveria ter sido marcado independentemente aí da intenção. Isso antigamente não era assim, ou era também? Antigamente, quando não tinha intenção, não era falta, né? Antigamente nós não tínhamos essa diferenciação de mão no ataque e mão na defesa, era a mesma interpretação em qualquer local do campo. Então, esse gol poderia ser validado por não ter tido a intenção. Mas, de 2017 para cá, a gente viu aí muitas mudanças na questão da mão, e uma delas foi essa, que o futebol não aceita um gol de mão ou uma situação promissora originária de um lance de mão, não se aceita uma vantagem aí por um lance de mão. Então, devido aí às novas mudanças, esse lance sim deveria ter sido marcado, mesmo não havendo intenção. Então, e por que não foi mudado? O VAR não é justo? Isso é uma regra clara, que está, esse último ano, os 2 anos, bateu no braço, bateu na mão, falta. Cadê a justiça do VAR? É por isso que eu falo, quem está atrás do VAR é o ser humano. A gente vê que essa imagem por trás do gol, ela é clara, o VAR teve acesso, mas infelizmente a equipe de arbitragem acabou errando aí nesse lance. E era o juiz que foi o juiz do River e Palmeiras, né? Isso. Lá ele marcou tudo pro VAR, aqui não marcou nada pro VAR. E aí? Mas é inadmissível, com VAR e tudo, o Campeonato Mundial de Clubes ser decidido por um lance irregular. Claramente irregular, né? Não restou dúvida. Eu acho que ninguém teve dúvida disso. Então a gente vê que o VAR, tudo bem, veio para trazer justiça. Nem sempre o VAR vem trazer justiça ao futebol. E falam para nós que o brasileiro que estragou o VAR. A FIFA arrebentou o Mundial com o VAR e é nós que estragamos. Vamos lá para o terceiro lance? E o terceiro lance aí, um lance também que pode ser decisivo aí para o Campeonato Brasileiro, é o lance de Sport Internacional. O jogador do Sport saiu na cara do gol e o Wendel agarrou aí o jogador e foi aí expulso diretamente aí pelo árbitro da partida. Então, o que a regra diz? Quando você comete uma falta, é exatamente o texto da regra, numa oportunidade clara e manifesta de gol, você deve ser expulso, e aí não resta dúvidas. O jogador do Sport saiu na cara do gol, e o Wendel aí acabou agarrando ele, né, partindo aí para uma falta, para evitar esse gol. E isso aí, segundo a regra, não deve ser tolerado, deve ser cartão vermelho direto. Nós tivemos uma recente... é considerado o cara do gol, Rafa? Então, aí nós podemos, né, interpretar, né, ter várias... Mas assim, ele tinha grande possibilidade, né, de a gente ver o final do lance, né, ele acaba perdendo a passada por causa do agarrão, mas se você vê a origem do lance, ele tá aí, os defensores do Inter muito atrás. Tudo bem. E a gente só teve uma recente mudança nessa regra, que é a questão de quando essa falta, em oportunidade clara de gol, acontecer dentro da área. Então, quando ela acontecer dentro da área, e o jogador que fez a falta tentou disputar a bola, pela equipe já ser punida com o pênalti
a equipe já ser punida aí com uma possível suspensão, né, desse atleta que toma o vermelho, quando acontece dentro da área e o jogador defensor tenta disputar a bola, recaiu para o amarelo, né, por causa da equipe já estar sendo punida com o pênalti, não ser punida também com o vermelho e com a suspensão automática aí do zagueiro. Só que nesse caso, mesmo se fosse dentro da área, ele não disputou a bola, ele vai direto para o agarrão, né, e tenta aí, entre aspas, né, apela no lance. Então, mesmo se fosse dentro da área, era passível dessa interpretação de vermelho direto. Viu, Rafael? E uma coisa que todo mundo fala, assim, é coisa pública. O cara era o último homem. Isso aí não existe na regra, né? É situação clara e manifesta de gol. É isso que diz a regra, né? Não é o último homem. Porque tava chegando um zagueiro para ajudar. Não, é isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Rafa, ele não, para mim, na minha interpretação, ainda não era uma chance clara e manifesta de gol, porque esqueci o nome dele, lateral direito. Estava longe do gol e tinha dois zagueiros. Rodinei ia chegar. Rodinei estava dando sprint, ele ia chegar. Chegasse na linha da grande área, o Rodinei poderia até fazer o pênalti, do jeito que ele ia chegar com a bola. Por isso que eu acho, eu concordo com o Vacal fala, quando não existe o último homem, mas a chance clara de gol ainda não era uma chance óbvia de gol, porque tinha o zagueiro chegando e tinha o goleiro. Tinha o goleiro. Cadê o goleiro nessa história? O goleiro não podia pegar a bola? É interpretativo isso. Sim, por isso que eu tô achando. O que é chance clara de gol, o que não é interpretativo. Então, 4 minutos de jogo, você analisando um jogador chegando próximo, tudo bem, concordo que foi falta, concordo que o Rafa falou que ele não pegou a bola, tá, eu concordo em tudo. A única coisa que eu acho que o fato do Rodinei chegar para a disputa de bola, eu acho que descaracteriza a chance clara de gol, na minha opinião. A outra pergunta, nesse caso, Rafa, ele dá a falta, ele pode consultar o VAR para ver se realmente o cara tá chegando ou não é o protocolo. Dá uma cerveja pro cachorro aí que ele tá pedindo aí. Quem que tá com é lance de expulsão, pode estar no protocolo. Tá no protocolo. Pode ser. Primeiro, né, falar sobre a questão aí do último homem, né? Isso é um mito, né, que foi criado aí na regra do futebol, né? Você tem que analisar lance a lance, independentemente aí de último homem, né? Com certeza, como é um lance de expulsão, tá no protocolo, poderia ser revisto, sim. Como o árbitro teve a decisão de expulsão, o VAR poderia sugerir uma revisão. O VAR não passou nem perto nessa. Não, ele tomou essa decisão, não sugeriu. Ele ia analisar a expulsão, quando o cara toma decisão, Isso, o cara toma decisão no campo, viu? O cara toma decisão sem consultar o VAR, vocês reclamam. Se ele consulta o VAR, vai achar que o VAR que tá pitando o jogo. Então vamos chegar no acordo aí, o VAR nem se manifestou nessa, né? Pelo assim... Não dá pra saber, né? Assim, a gente não muito pode... rápido, acho que nem se manifestou. Ele só tá sendo injusto. Semana passada, eu e o Rafa concordamos aqui que o árbitro deu um pênalti, ele manteve, a gente já enalteceu ele aqui. Então é injusta essa sua crítica aí. Então, a gente não pode cravar se o VAR sugeriu uma revisão, né? Porque a gente não teve aí só em alguns lances que a Conmebol ou a CBF divulgam aí o áudio do VAR, né? Nesse aí não foi divulgado, então a gente não tem como cravar se houve uma sugestão de revisão. A verdade é que a decisão de campo que prevaleceu. E sobre a questão se era realmente aí uma jogada de gol, né, uma clara e manifesta de gol, claro, é interpretativo, né, o árbitro teve essa impressão dentro ali do campo, a gente pode ser enganado, né, pela imagem, porque o Wendel agarra o jogador de esporte, ele perde toda a passada, então você tem a impressão que a defesa chegaria. Então, aquele início da imagem que te dá, né, o panorama. E o que acontece? O que acontecia, né, com essa regra? Principalmente no início dos anos 2000. A gente viu o cara sair na cara do gol, ele driblava o goleiro, e o goleiro fazia o pênalti, e o árbitro dava um amarelo, né? Por isso que veio essas mudanças. Então, o árbitro dava desculpa que o cara, né, teve um desenvolvimento da jogada lateral, né? Então, com certeza... os especialistas em arbitragem
pediram mais rigor, né, nessas jogadas, e assim, com certeza, é um lance bastante interpretativo e bastante polêmico. Vamos lá, antes de fazer o sorteio, vamos finalizar os palpites, então, pai bola, rapidão. Cacau, Santos e Corinthians. Santos e Corinthians. Santos 2, Corinthians 1. Eu coloquei 2-2, hein? Renato? 1-2 pro Corinthians. Na Vila, né? Na Vila. Rafael? Santos 0, Corinthians 2. Olha. Acho que eu vou perder nessa, mas eu coloquei 2-2, hein? Coritiba e Palmeiras. Coloquei 1-0 pro Palmeiras, hein? Rafael? 1-1. Renato? 0-2. Coritiba 0-2. e Palmeiras, né? Isso. Coritiba e Palmeiras lá, o Coritiba provavelmente rebaixado, o Palmeiras nem aí pro jogo. Um gol do William Bigode 1-1. nos 40 do segundo tempo. 1-1. Ai, 1-1, Rafael e Cacau. Pode me passar nessa, hein? São Paulo e Palmeiras, 3-1 pro São Paulo, hein? Ó, dei vitória pro Palmeiras contra o Curitiba. E São Paulo 3, Palmeiras 1. Cacau? 1-0 Palmeiras. 0-1. 0-1. Renato? 1-0 São Paulo. 1-0. Rafael? 2-2. 2-2. Então fechou. Fechou aí os placares. Vão ter bastante resultado aí para ver se esse placar tem uma reviravolta durante a semana aí. Vamos lá. Vamos passar agora a resposta do nosso Pensa Rápido, para que a gente possa fazer o sorteio e caminhar para o final do programa. Então, vocês que participaram aqui com a gente no nosso Facebook, a resposta aí, qual foi o último time que venceu o Brasileirão por 2 anos consecutivos? Foi o Cruzeiro. É, Cruzeiro, hein? Precisa voltar a ganhar, Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que venceu o Brasileirão por 2 anos consecutivos aí pela última vez, né? Então, você que respondeu Cruzeiro aqui, vai participar agora do nosso sorteio. Vamos lá? 2013 e 2014, dirigido pelo Marcelo de Oliveira. É isso aí. Que o grande Marcelo destaque Oliveira. é Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Sumiu não, Marcelo Oliveira, não? Sumiu. Vamos lá. Vamos sortear aqui o que seja doce suspiros. Atenção, atenção. Tá aqui. O felizardo vencedor foi Aline. Aline venceu os suspiros da que seja doce suspiros. É só entrar em contato lá com a Gisele. Só entrar em contato. Até terça-feira, tá, Aline? Até terça-feira você tem aí para entrar em contato com a Gisele para buscar lá os deliciosos suspiros. 99718-9918. 99718-9918. Hoje tem bastante participação aqui, ó. Os papelzinhos estão pulando. Vamos lá agora sortear 2 quibes com catupiry, 2 quibes com carne e amêndoa laminada, lá do Zezinho, lá da Casa do Líbano, hein? Vamos lá, vem o vencedor. Olha, Limingue. Opa, caiu aqui, ó. Rafael Romagnoli. Ó, mas colou, não vale, pô. Brincadeira, Rafael. Obrigado pela participação aí, Rafael. Você acabou de vencer, então, acabou de receber o nosso brinde, patrocinada lá pela Casa do Líbano. Você vai entrar em contato lá com a Casa do Líbano, 99707-2120. 99707-2120. Você acaba de ganhar 2 quibes com carne e 2 quibes com catupiry, Rafael. Muito obrigado a todos que participaram. Sábado que vem tem mais sorteio, hein? Participe sempre com a gente para concorrer a essas delícias aí para você retirar na Casa do Líbano, nem que seja doce suspiros. Vamos lá, então. Caminhar aí para o final do programa. Os comentários finais. O programa para lá de recheado hoje, hein? Muito assunto. Esticamos um pouquinho o horário aí, mas com a participação de todos os nossos amigos aí do Facebook, certamente conseguimos debater bastante aí sobre os ocorridos durante a semana, né? Vamos lá, então, caminhar para o final do programa. Renato Moral, suas considerações finais, Renato. Boa noite.
Boa noite, Dudu, Cacau, Rafa, todo mundo aí que acompanhou a gente. Obrigado por uma honra aí participar, poder falar de futebol com vocês, através desse canal aí que a gente está cada dia mais aumentando a nossa audiência. E meu destaque, no início a gente falou da Libertadores do Palmeiras, eu vou falar agora da Libertadores feminina, que ainda é a de 2020, vai ser feita agora dia 5, o início da competição é dia 5 de março, vai do dia 5 ao 21 de março lá na Argentina. Inicialmente era no Chile, mas por causa da pandemia mudou e vai para ser para a Argentina. O Brasil tem 3 representantes, Corinthians, o atual campeão, a Ferroviária e o Kinderman conseguiram através do Campeonato Brasileiro. Então são 16 equipes. E aí a gente tem mais uma chance de um título brasileiro aí na Libertadores do futebol feminino. Um abraço, boa semana a todos e até semana que vem. Obrigado, Renato. Rafael Acerra, seus comentários finais, suas considerações finais para o encerramento do programa, Rafael. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço aí para o Marcelo Zamian, que participou aí no chat, grande amigo aí, árbitro assistente da Federação Paulista. Então, um grande abraço aí, grande companheiro. E para minha tia Rosa, né, que acabou de entrar aí, lá de Bauru, assistindo a gente aí, uma corintiana roxa aí. Então, um grande beijo aí para a tia Rosa. E o meu destaque final... Grandes jogos, Corinthians Noroeste lá em Bauru, hein? Isso, grandes jogos aí. Ela com certeza comparece aí, dá o apoio para o Corinthians. Meu destaque final aí seria, não do futebol, seria um destaque final do tênis, né? O Thiago Monteiro, nessa semana, acabou caindo aí na Australia Open, perdeu para o russo aí, o Andrei Rublev, mas o Thiago Monteiro vem honrando... Desculpa, eu quero que você repita esse nome aí, que a pronúncia foi maravilhosa. Desculpa cortar você, mas precisa, vai. Fala de novo o nome do cara. Eu acho que é isso, Andrei Rublev. Essa não é nome de vodka, né? Mas o Thiago Monteiro vem honrando aí, né, o cenário brasileiro aí no tênis. Ele hoje ocupa a 74ª posição aí no ranking da ATP, posição de número 74. E eu penso que na era pós-Guga aí é o brasileiro que tem chego aí mais longe no cenário do tênis. Então, apesar da desclassificação, mas vem disputando aí grandes torneios, torneio da ATP, e vem crescendo aí no cenário. Queria aí destacar o Thiago Monteiro. Obrigado, Rafael. Cacau Arbeck, seus comentários, considerações finais aí, Cacau, para o encerramento do programa. Certo, as considerações finais, duas coisinhas, né? Hoje tive o prazer, eu entrei em contato com o narrador do Sport TV, o Dandan, né? Não sei se vocês... É o cara que, assim, tá na mídia aí, o cara da TV Globo, do Sport TV, né? Conversei pelo Instagram com ele, falei que o meu sobrinho imitava, jogava botão e imitava ele, né? Ele tinha gravado um vídeo, mandei pro Dandan, hoje o Dandan colocou no Instagram lá e isso aí repercutiu pra caramba. Denilson curtiu, Grafite, um monte de jogador lá foi pro... O Dandan tem mais de 100 mil seguidores, então eu gostaria de deixar público aí o agradecimento aí pro Dandan, né? Um cara que veio do futebol de salão e é muito... Quem ainda não segue o Dandan, né? É muito legal ali no Instagram, lá comenta sobre tudo ali, é um cara, parece muito acessível, é um cara muito bacana. E também eu gostaria de convidar o pessoal para a minha live na próxima terça-feira, vou entrevistar o Franklin. Ele foi goleiro da GM, da Seleção Brasileira de futsal, né, bicampeão mundial de futsal, defendeu o pênalti decisivo contra a Espanha no Mundial aqui do Brasil, né, um cara muito bacana, tem parentes aqui em Botucatu, e a gente vai bater um papo aí com o Franklin na próxima terça-feira, 19 horas no Instagram. Uma boa noite aí, Dudu, Renato e Rafael, todos que nos acompanharam, muito obrigado, né? Falar para a Aline, hoje não teve nenhuma faísquinha, Aline, mas no próximo programa vai ter, pode ficar sossegado que isso aí a gente não... sempre vai ter o nosso... Espírito carnavalesco. Espírito carnavalesco e tal, aí não existe. Hoje não... como eu não comentei do carnaval, né? Muito diferente o carnaval esse ano, né? Mas vamos pensar positivo, vai ter bastante futebol aí pra gente assistir aí, pra gente aproveitar e vamos curtir isso. E sempre gostoso estar com vocês aí, sempre bom falar de futebol. Grande abraço, boa semana para todo mundo aí, uma boa noite. Tá aí, então, chegamos ao final do nosso programa nesse sabadão.
Sabadão que era para ser de carnaval, mas acabou não sendo. Enfim, tocar a bola para frente aí, muito futebol, rodando agora à noite, amanhã, segunda, e durante toda a semana tem Champions, tem rodadas decisivas do Brasileirão. Acompanhe para você poder comentar aqui com a gente no próximo programa, no próximo sábado, às 6h. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Agradecemos muito a participação de todos e queremos sempre vocês aqui conosco todo sábado a partir das 18 horas, fazendo seus comentários, suas perguntas e participando do nosso sorteio aqui também. Obrigado a todos, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e até sábado que vem, se Deus quiser. Fé na vida e pau na crise. Tchau.